Osvaldo? Pessoal, boa tarde, então. A gente queria, antes de começar a tertúlia, dizer a vocês que nós recebemos uma doação para o nosso projeto tertuliário de 190 euros, tá? A nossa ganhadora da rifa devolveu o restante do pocket money que ela levou, e também a venda dos tijolinhos, que foram vendidos a $50 na Europa. Então, era essa divulgação que nós queríamos fazer. E lembrar a todos os teletertulianos que nós estamos com um projeto em andamento, né? Já está bem avançado. Quem quiser fazer doação ou participar, querendo saber mais informações, entre em contato com a Laura Sanches, a nossa coordenadora, que ela vai poder passar informações para você. Ou com o César Corgioli também, ok? Muito obrigada, então, a todos. Tertúlia. Minha gente, boa tarde para todos. Hoje nós estamos analisando aqui o soma, o corpo humano. Isso é dentro da somática, ou, como nós às vezes escrevemos, da somaticologia, ou a somatologia, que é tudo mais ou menos a mesma coisa. Agora, o que é o corpo? É o corpo do indivíduo, reino animal, filo chordata, classe mamíferos, ordem primatas, família hominídea, gênero Homo, espécie Homo sapiens. O mais elevado nível de animal existente sobre o planeta Terra. Por incrível que pareça. Embora alguns vocês vão pensar que não. De modo que a responsabilidade de vocês é enorme. Porque tem esse veículo. Esse veículo é o Rolls Royce para a manifestação aqui nessa dimensão. Agora, a embalagem da consciência. Embalagem da consciência. Vejam bem. A sua consciência, que é o conteúdo. A gaiola da consciência. Tem gente que vive preso dentro do corpo. Não sabe sair. Nós chamamos que são as vidas trancadas. O esconderijo da consciência. Tem gente que está escondendo aí, dentro do corpo da árvore genealógica da mesma família. Agora, a prisão domiciliar, a cela celular, o escafandro intrafísico, a beleza somática perecível, o microzootel. Quer dizer, zootel é o jardim zoológico. Agora, ele é um microzootel, porque é um jardim de bicho. Nós somos um ecossistema específico de bichos. Nós temos 9 bilhões de bactérias em torno da gente, ou mexendo com a gente. Eles calculam 9 bilhões. Eu acho que esses cálculos, pedindo data vênia aí a Rosa, essa matemática eu acho é difícil. Pode ser mais, pode ser menos. E sempre eu sou favorável que deve ser mais. Agora, outra coisa. O escafandro intrafísico. O ecossistema consciencial humano. O soma super leve. O soma super pesado. O empréstimo do corpo primário. O derivado da sexualidade. O soma bem aceito pelo usuário. Que isso é exceção. A maioria, principalmente mulheres, não estão muito satisfeitas com o corpo que tem. Vai ser pior na próxima. Se ela não sair bem nessa. A regra é essa. Se ela não se firmar, como é que fica? Agora, o núcleo egocêntrico. O micro-universo consciencial.
Eu quero dizer para vocês que na pensenologia está lá o como sendo. É o corpo como sendo o penseredor mor. Agora, nós temos aí uma série de argumentações. Dentre elas, eu vou falar para vocês alguma coisinha da traforologia. Traços, forças. O estudo traz força, que no caso aqui, mostra que ele é um instrumento rudimentar. Então nós vamos mostrar 6 fraquezas do corpo. Macaco. O corpo tem 96,7% da herança genética do chimpanzé, que é o macaco. Cauda. Ele tem a cauda, que é o apêndice caudal, até a 10ª semana de vida uterina. Você já pensaram que todos vocês, na vida fetal, estavam de rabo? Rabudos da evolução. Entende? Agora, caninos. Você já viu que você funciona com 4 caninos, que são os dentes subhumanos? São esses que eles gostam de falar em vampiro, que apresentam os caninos. Fole. Ele é sustentado pelo oxigênio do mecanismo da respiração. É o fole humano funcionando sem parar. Câmara. Ele vive preso a uma cama de oxigênio, atmosfera mantida sem poluição. Se você vai para o lugar, você entra em asfixia, isso pode matar você. Cegueira. Ele apresenta em cada olho o ponto cego. É muito interessante pensar nisso. Tem um ponto cego no olho. É o ponto cego. Tudo é para a gente pensar. Olha as, vamos dizer, limitações do corpo humano. Agora, estou só falando alguma coisa, porque tem muito material aqui. Depois eu dou uma listagem com a caracterologia dos cognatos referentes ao tipos de soma. Desde o andro-macrosoma até o umbilicossoma. Agora, são 29 tipos de soma que nós explicitamos dentro da enciclopédia da Conscienciologia. Cada consim vive satisfeita ou antagônica com o próprio corpo humano, demonstrando assim harmonia ou desarmonia consigo mesma e com a existência intrafísica dentro do corpo. Você vive satisfeito com o próprio soma? Sabe empregá-lo em harmonia com a evolução consciencial? Agora, eu quero dizer que esse verbete tem 39 logias e tem só 2 máximos. Tem mais 3 que nós vamos acrescentar aqui. Nos meus originais lá parece que eu já acrescentei. Está aí para ser estudado por vocês. Quando a gente pensa que a gente já sabe tudo sobre o corpo humano, com a idade você vai descobrindo mais coisas. Eu, por exemplo, quando eu cheguei aos 70 anos, eu descobri uma opção de coisa no meu corpo que eu não tinha visto antes. E é uma vergonha para mim. Mas eu sou burro, né? Não pode levar em consideração. Fiz odontologia, fiz medicina, estudei uma opção de coisa de pós-graduação fora do Brasil. Examinei, olho o meu corpo o tempo todo. Veio aí, em 5 meses, me dá um câncer na cabeça por causa de lâmpada. Você não acha que eu sou um burro? Veja. Como é que é o processo de corpo? Agora, é bom que isso aconteceu, porque a gente está dando exemplo a certas pessoas. Tem gente até que está olhando mais para o corpo. Se eu que cuido tanto do corpo tive isso, que dirá aquela pessoa que não cuida? Ela está mais no buraco aí. De modo que é bom a gente ponderar sobre o corpo. Agora, ó, corpo é uma coisa séria. Estava conversando agora há pouco sobre o processo da força presencial. A força presencial, ela tem o corpo, a apresentação da pessoa, tem as energias da pessoa, mas tem um negócio muito sério junto com isso. Parapsiquismo. Tem uma pessoa que viu outra chegando lá na Mega Store hoje. Não foi eu não, é outra pessoa. Estava aquela bagunça lá dentro. A hora que a pessoa chegou, foi amainando tudo. Ela não deu uma palavra. Só de andar lá dentro, andou melhorando tudo. Isso é a força presencial. Agora veja, o corpo é a representação disso. Mas é energia, aos pensenes, a assistência da pessoa, o amparo de função.
Isso tudo mexe. Agora, ó, essa pessoa reparou tudo na hora. Por quê? Antes da outra pessoa chegar, ela está preocupada com a bagunça que estava lá. A hora que a outra chegou, foi amainando tudo assim. Vocês estão entendendo, então? De qualquer maneira, a força presencial é o corpo que representa isso. Porque todo mundo olha, é a cara principalmente da pessoa. Somente os olhos, a sobrancelha. É a cara da pessoa. Um bicho, por exemplo, você tem um cachorro em casa, um gato. Ele olha para você com seus olhos. Para ver qual a sua intenção. Então, veja, é um olho, é um negócio sério. Isso tudo é o corpo. De modo que a gente tem que dar muito valor para o corpo. Agora, só falando mais uma coisinha. O corpo é uma das coisas que mais dão trabalho para nós todos na vida. Você cuida do corpo, desde a hora que você levanta até a hora que você vai dormir. Seja o que for que você esteja fazendo. E outra coisa, com o passar do tempo você piora. Se no início você vai 2, 3 vezes ao banheiro, com a idade você vai 8 ou 10. Todo dia. Isso é regra. Isso é regra sobre o corpo. Então veja, quando ele vai bater no pino, eu preciso de levar mais na lataria, para estudar, para dar um jeito, recuperar. De modo que é uma coisa para se pensar. Olhe bem seu corpo e entenda você através do seu corpo. Professor, na megapensenologia, o último pensene de vocabulário, inexiste soma sobressalente. Então, como que fica o macrosoma? Então, deixa eu ver onde é que você está falando. Na megapensenologia. Megapensenologia. Esse inexiste soma sobressalente. Você quer saber o que é isso? Ou seja, o macrosoma. Todo soma dessoma. Inexiste soma sobressalente. Você não tem outro soma para você vir. Você tem que fazer. O que é que você quer saber? Não. Qual é a relação de inexiste o soma sobressalente com o macrosoma? Sim, mas macrosoma não é soma sobressalente. Macrosoma é uma condição que é inserida no soma, que não muda o soma em si. Muda as atribuições, o modo dele, a coisa em si. Mas ele não é um soma sobressalente. Ele mostra que ele é diferente dos outros, por isso que é macro. Macro aí no caso, porque ele pode ser diferença de forma, diferença de conteúdo, diferença de função, diferença, por exemplo, de um sistema que se organiza, ele é alterado para melhor. Entendeu? Mas é o mesmo soma, não existe soma sobressalente. Está claro aí? O caminho é esse. Agora, a sua pergunta está muito adequada, isso é bom para a gente esclarecer, foi muito bom. Mas então... Mais uma. Na pensenologia, tem 2 como. É assim mesmo? Não, aí é o corpo. Eu já falei sobre isso. O corpo como sendo o pensenedor mor. Eu já escrevi sobre pensenedor mor. Pensenedor mor quer dizer, é aquela condição ou aquilo que penseniza. Mor quer dizer o máximo. O que é um instrumento que faz você pensenizar mais? É o corpo humano. Entendeu? Aqui nessa dimensão. Obrigada. É isso. Paulo, aqui, ó. Você falou sobre o corpo da força presencial, né? Você falou energia, corpo e parapsiquismo. O que é esse parapsiquismo? Você pode especificar melhor? Como a pessoa chega e faz essa o parapsiquismo, quase sempre aí, demonstra que essa pessoa tem uma coexistência útil, pacífica, com algum processo do maxi-mecanismo assistencial. Sendo assim, ela tem algum amparador, uma amparadora, que está ajudando. É lógico que quando a pessoa vem e desmancha a roda no negativo, que é o caso que aconteceu aí nessa questão, mostra que ali tem uma conotação de amparo de função. E a pessoa está naquele ponto que é o estado de graça.
ela está num ponto positivo. Você está entendendo? Dentro do processo. Agora, o elemento mais sério, ou a condição mais ideal que a gente deve procurar, é essa pessoa ficar nessa condição ideal o tempo todo. E isso é difícil. Agora é lógico, por exemplo, uma pessoa para ficar nessa condição ideal, ela nunca pode levantar de mau humor. Aí você vai falar, não, mas é o soma, é o corpo humano, é o fígado que não está funcionando direito, eu estou intoxicado. Não resolve. Você tinha que saber que está intoxicado, isso não pode influir no modo de você pensar. Se está influindo, é mais do que intoxicação. Entendeu? Há uma ignorância na vivência do processo. Há um desconhecimento desse problema. Tem lógica para você? E como é que a pessoa mantém, Valdo, esse padrão? Como é que mantém esse? Além Olha, tem que seguir esses dados de organização e disciplina que eu tenho falado aqui. Essas técnicas nossas, condições que nós temos. E outra coisa. Primeiro, imobilidade física vídeo. Ser assim, frequentador assíduo do laboratório. Até que não trema mais. Até que não seja impossível. Impossível. Até que não fique passando 2 minutos antes de falar nas coisas. Você entendeu, né? Pode falar. Você já falou que se a pessoa estudar bem o soma atual, ela chega aos retrossomas. Como que se faz isso? Ela chega ao quê? Aos somas de outras vidas. Ela conseguiria descobrir como que era o soma de outras vidas. Não, ela sabe. Cada retrocognições é possível. Mas agora, ela tem que estudar nela quais são as manifestações atuais que ela vê que são enraizadas. Por exemplo, tudo que diz respeito ao temperamento dela tem uma raiz mais profunda. Então a primeira coisa é, tendo o seu temperamento, há uma tendência mais intelectual ou mais psicomotriz? Isso é uma primeira pergunta muito adequada para o processo. Agora, depois disso, dentro dessa realidade, seja intelectual ou psicomotriz, qual é o elemento que se manifesta com mais vigor, com mais potência, com mais frequência, que incide mais naquilo que você tem intenção? Veja bem, eu estou falando de intenção. Eu não estou falando naquilo que você faz ou naquilo que você fala, não. Você entendeu isso? Olha só. Quando eu falo assim, a intenção da pessoa, ela não se manifestou, ela está pensando. Ela está num solilóquio. Ela ainda não se manifestou. Eu estou falando manifestar nessa dimensão. Que do ponto de vista da dimensão consciencial absoluta, nós todos estamos manifestando sem parar. Isso aí é até bom você escrever, que eu raramente falo dessas coisas aqui. Dimensão consciencial grande, absoluta. Por exemplo, é a sua consciência pensando. Toda consciência que tiver a capacidade de captar você, vai saber o que você está pensando. Você acha que tem consciência que é capaz disso? Se existe a telepatia aqui, até entre nós que somos portador de um corpo de bicho, pensa bem aqueles que já transcenderam isso. Então, esse domínio da interconsciencialidade, esse é o básico, é o fundamental. E para mim, isso é o embasamento do cosmos. Tudo que existe deriva disso. Mas então o que eu estou falando é justamente nesse nível. A hora que você chega nesse nível, você está com todas as suas vidas passadas funcionando. Há capítulo ou não? Há capítulo? Tudo. Todas as suas vidas do passado estão funcionando porque você está no puro da manifestação da sua consciência. Não há interferência de fatores cósmicos. É só você. Então, a hora que você está com isso, você começar a manifestar. Qual é a minha real intenção das coisas? Pela intenção você vai ver seu corpo anterior.
Aparentemente, quando eu falo uma coisa dessa, parece uma coisa complicadíssima para quem nunca pensou. Coloca isso no papel, começa a pensar que vocês vão começar a ver aqui, ó, os vieses e os veios para chegar lá. Agora, ó, o que é que eu falo de recolhimento íntimo? É isso aí. O que eu falo sobre a autorreflexão? É isso aí. Por exemplo, é impossível uma pessoa ter boas retrocognições se ela não tiver boa autorreflexão. Uma coisa puxa a outra e depende da outra. Tem lógica? Paulo, só domínio da interconsciencialidade é exatamente você ter a retro e fazer a conexão de todos os seus retrosomos. Mas principalmente através da sua vontade e da intenção. O que eu estou aqui batendo em cima é a intenção. Porque pela intenção, você vai ver se você tem uma intenção positiva, negativa, sadia, patológica, qual viés que você deseja, que a sua aspiração real. Todo mundo aqui tem uma aspiração. Precisa saber qual é a real. A maioria de nós todos tem tendência de falar só o superficial, nós não falamos profundo. É preciso entrar no profundo aí. Nós, lindo, vamos em frente. O soma, dentre outras coisas, ele é um receptor e difusor de insights intra e extrafísicos. Na escala evolutiva, o que vai alterando nesse processo? O problema é que aqui, devido ao corpo humano, nós temos muitos estímulos físicos, ou seja, biológicos, orgânicos, se você quiser outra palavra, eletrônicos, quer dizer, do elétron, ou se você quiser, carbônicos, entende? Ou se você quiser, materiais, celulares, ou o problema todo é atômico. Agora, extrafisicamente, depende da manifestação que você vai ter. É de psicossoma ou de mental soma? Tudo muda. Essas coisas todas desaparecem. Outra coisa. Todos os apetites do corpo interferem demais naquilo que nós queremos, naquilo que nós decidimos. Uma pessoa com fome, não adianta você querer convencer ou conversar com ela mais profundamente. Se de atender o gastrosoma para o mental soma funcionar. Eu quero dizer, o corpo, ele encaixado, não estou falando ele projetado, ele recebe insights intra e extrafísicos também. É lógico que desencaixado... Pois é, mas você tem que ver que aqui as coisas são muito grossas. Agora o refinamento vai se dando cada vez mais extrafisicamente. Agora, parece que a impressão, é lógico que na escala evolutiva, da impressão não, na escala evolutiva, vai aumentando essa atividade extrafísica, de recebimento de... Mas o problema todo é que nós nunca devemos julgar a parte exterior. Você tem que julgar o interesse íntimo, ou seja, a intraconsciencialidade. Depois que você vê o resto. Se a intraconsciencialidade ela é elevada, evoluída, não há dimensão que vai ser problema para a pessoa. A consciência supera isso. Mas, por exemplo, uma consciência mais vulgar, ela recebe insight extrafísico. Agora, muitas vezes, acho que nem é inconsciente, ela não tem consciência disso. Agora, o que muda para quando ela melhora evolutivamente, que ela vai adquirindo consciência, é isso? Ela muda porque aumenta a lucidez. Nós mandamos ou temos o valor da nossa lucidez. Lucidez que eu chamo mais é discernimento. O seu discernimento é a sua fortuna, é o seu valor, seu capital, seu patrimônio. Mas tudo é derivado disso. O que adianta a pessoa ser milionária se ela não tem discernimento perante o capital que ela tem, o patrimônio? O discernimento também para detectar isso, né? O próprio extrafísico. Então, o discernimento é necessário em toda dimensão da consciência, ou, falando uma coisa definitiva, é necessário em toda manifestação pensênica. Quando falta o discernimento, aparece o desastre.
Desastre aí pode ser um acidente, uma doença, um desequilíbrio, um desentendimento. Esse é o caminho. Correto, obrigado. Você está falando mais fraco nesse microfone aí hoje. Sei lá. Sei lá. Eu estou falando bem O perto microfone, aqui. a linha do microfone está bom. O problema é falar mais forte. alto, É que ele pediu para falar bem em cima e perto aqui. É uma boa. Fala alto, estou falando bem Agora perto. eu acho que esse microfone está em cima, agora estou falando mais alto aqui. Preciso falar sempre mais alto. Obrigado. Agora eu estava pensando, Oswaldo, aqui, Oswaldo, se você quiser, coloque esse microfone na linha de tiro da câmera, para o povo ver quem é que está falando. Seria bom colocar, por exemplo, aqui, ó, que está na linha de tiro, aí perto dessa coluna, e a pessoa falar virado para cá. Às vezes ajuda mais, que assim, a pessoa que está em casa vai ver quem está falando. E vão ver as pessoas bonitas e as pessoas feias. Né? Isso é muito importante. É, bonita. Não, você sabe, há muita cegueira no mundo. Não há dúvida. Aqui, ó, pode pôr mais uma fila de cadeira aqui na frente. Eu não sei porque estão tão afastados, eu acho que é toda com medo de mim. É. Pode chegar com o negócio aí. Pode falar. Na folha 1032, para a patologia. O senhor poderia falar mais sobre essa temática, principalmente no final, quando diz assim, causa fundamental das submissões ao subcérebro abdominal e as vitimizações extrafísicas das parapsicoses. Não, mas me fala onde é que é eu não captei. Onde é que está isso? Parapatologia. Parapatologia. É, página 1032. 1032. Deixa eu ver. Tá. Parapatologia. O maior problema da consciência quanto ao soma é a pessoa se julgar como sendo o próprio corpo humano. Ou seja, a consciência igual à matéria energizada, causa fundamental das submissões ao subcérebro abdominal e as vitimizações extrafísicas das parapsicoses pós-dessomáticas. É isso? Isso. O caso todo é o seguinte. Uma boa parte da humanidade acha que ele, a pessoa, o ego, é o soma. Isso é um erro. Por quê? O soma não é a pessoa. Na verdade, a consciência é o motor desse corpo. Mas não quer dizer que seja o corpo. Está entendendo, então? Então a consciência ela é mais sutil, ela é mais complexa, ela funciona mais em vários aspectos. O corpo é muito grosseiro, é muito primário, é muito elementar. Se nós formos comparar com essa realidade. Então é isso que eu estou falando. Agora, isso talvez seja uma das grandes parapatologias dos elementos da humanidade, dos componentes da humanidade. Tem lógica isso para você? E as vitimizações extrafísicas, como é que acontece? Logo após O que é que você está a falando? última frase, o último item. No caso, as vitimizações, Sim. desse mesmo item, né? Extrafísica das parapsicoses. Sim. Pós-dessomáticas. Não, o caso todo é o seguinte, isso tudo, uma pessoa pensa que ela é o corpo aqui. Ela dessoma e ela continua pensando que é o corpo. Lá é o psicossoma, para ela é a mesma coisa. É totalmente obnubilada, está ofuscada, não tem lucidez. Entende? Para aprimorar o discernimento, qual seria o principal elemento que levaria a isso? Deve ser citado. Como é que é? Aprimorar o discernimento, o autodiscernimento. Qual seria o principal caminho, o principal elemento que leva a esse aprimoramento do discernimento? Primeira coisa, disciplinar o modo de pensionizar. É a retilinearidade pela pensionização. Não tem outro jeito. Esse aqui é o caminho. Certo? Escuta,
puxe isso para cá, para a pessoa ficar na lateral, para ver o perfil da pessoa. Assim, mais um pouco. Vê. Tira essa cadeira daí. Isso. Que assim ó, a pessoa chega aí, o povo vai ver quem é que está falando. O que vocês acham? Eu quero expor vocês. Afinal de contas, essa televisão, ela é participativa. Esse programa televisivo é participativo. Muito bem, Mário. Isso aí é ótimo. Aí já vai acertar tudo. Gente, em matéria de corpos, nessa dimensão, quem sabe mexer mais com isso é o Marco tá aqui. Qualquer tipo de instrumento, corpo, coisa, material. Ele é especialista na história. Não, aí vai dar para aparecer? Olha só, aí tá bom. Agora, ó, vê se aparece a pessoa de perfil. Olha lá. Você está vendo aí o bigode dele só do lado? Tá bom aí? Assim é melhor. Como é que é? Falaram alguma coisa, sabe o que houve? Sim, Eliel. Assim a briga vai ser melhor, mais direto. O job vão ser mais rápido. Volto na parafatologia. A defesa da roupa holossomática. O que poderia falar mais sobre essa defesa? A defesa da roupa holossomática. É você cuidar do seu corpo como se ele fosse viver eternamente. É aquela técnica oriental. Você cuida da sua consciência, do ponto de vista cosmoético, como se fosse morrer daqui a 2 minutos. E cuida do seu corpo como se fosse para viver eternamente. Até que é essa. Bom, queria tirar mais uma outra dúvida. O senhor faz atividade física regular, certo? Dentro disso é um hábito saudável, correto? Desde que não seja excessivo. Desde que não seja excessivo. Muita gente fica com vigorexia. Sim. Faz excesso de musculação, corre. Correr, por exemplo, tipo Cooper, é matar a si mesmo. Mas, por exemplo, eu vejo às vezes a dificuldade que eu trabalho dentro da área da educação física. Então eu vejo que muitas pessoas têm dificuldade de implementar esse hábito no dia a dia. De fazer atividade física regular. É porque elas são preguiçosas, indolentes, têm um comodismo maior da situação. E outra coisa, elas não estão com bons músculos. Preciso criar isso. Para falar, a primeira coisa que tem que falar com essas pessoas é o seguinte: vem cá, você está sem músculo, sem musculatura, miologia. Precisa arranjar um jeito de ter. Tem que começar a criar. Esse desânimo que você tem é porque você está estiolando. Você é uma planta que está fenecendo. Tem que falar a realidade. É isso. Professor Waldo, qual a relação que existe da relação da atividade física com a TENEPS? A idade física? Não. A atividade física. A atividade física com a TENEPS é o seguinte. A pessoa na TENEPS, ela já faz muita atividade física, querendo ou não, devido à energia. Mesmo que ela não movimente muito, ela está movimentando o corpo. Isso, então, já está um dinamismo do processo. Já está aprovado aí por alguns exercícios que nós já fizemos, experimentos, que, por exemplo, a pessoa, quando estabelece um campo energético, que ela fixa, ela instala aquele campo, dentro daquele campo, as pessoas não envelhecem com a rapidez normal, para o envelhecimento. Então, se ela está funcionando com o processo da TENEPS, isso ajuda o problema da energia de modo geral. Isso, a meu ver, a TENEPS, ela já não precisa de tanta atividade física do jeito que outra pessoa que não pratica precisa. É um percentual pequeno, mas já influi. Por exemplo, se eu ver alguma relação entre as fibras musculares com a ectoplasmia? Olha, tudo isso tem relação, porque o problema fibra muscular é célula. A ectoplasmia é o processo celular.
sai de dentro da célula, o processo do ectoplasma. Então, a energia está aí dentro da matéria. Posso fazer outra pergunta? Fala. Não, e você agora tem todo o direito, porque eles estão te vendo de perfil, uma coisa muito séria. Esse é o Eliel, tá? Quero dizer para vocês. Tá? A prática energética pode substituir a prática física com o tempo? Com o tempo substitui totalmente, não, mas substitui em parte, sim. Em parte. Esse percentual depende do que a pessoa faz. Entende? Porque a atividade física ela é necessária para a pessoa não enferrujar. Esse é o processo do... Você sabe como é que é? A ferrugem, o bolor. A pessoa dá um problema, principalmente nas articulações. Então é necessário haver atividade. Não é só negócio de alongamento. O povo fala muito de alongamento. O problema não é só isso. É fazer exercício mesmo. Agora, transpirar. A transpiração ajuda a desintoxicar o corpo. Todos os sistemas e órgãos funcionam melhor quando há essa atividade. Agora, veja, na hora que você começa a mexer com energia, na telepse, mexe isso tudo. Por isso que também Ajuda. equilibra. O senhor pratica atividade física e já está há 75 anos. O senhor vai ter um momento que o senhor vai parar de fazer atividade física? Eu acho que vai chegar um momento assim, Não. qual o momento que eu vou parar? Não, existe um problema, não é de parar, é de diminuir. Mas parar nunca. Vou te contar. Eu andava 6 quilômetros, dia sim, dia não, dias alternados em Ipanema. Quando começaram os assaltos do Rio, eu parei e comecei a andar com a esteira aeróbica. Eu já queria, antes disso, andar com a esteira aeróbica, era muito caro, só tinha nos Estados Unidos, tinha que vir de navio, era um problemão. Então eu deixei e comecei. Mas a hora que eu comecei a usar a esteira aeróbica, eu comecei a andar 5.1, 45 minutos. Dia sim, dia não, dias alternados. Entende? Agora, chegou a um certo ponto, por exemplo, aqui em Foz, devido às minhas atividades serem totalmente full time, tempo integral, estou mexendo com um monte de coisa, eu diminuí. Em vez de 45, eu ando 35 minutos só. Agora, isso só não basta. O que interessa é ver a minha forma. Se eu estou em forma, eu estou pouco ligando. Se eu estou em forma, eu não preciso nem estar andando todo dia, ou dia sim, dia não, nada disso. Eu vou levando, não preciso. Eu sinto quando eu estou em forma. Está entendendo? Agora, outra coisa. Na minha idade, a coisa mais séria que tem são as pernas. Você tem que olhar onde é que bate pino nas articulações das terminais. Você está entendendo como é que é? Então, isso também eu diminuo o que é que eu estou fazendo. Hoje, por exemplo, às vezes eu não ando nem 35 minutos. Às vezes ando 20, 25, 15, depende. Quando eu me sinto muito bem, se eu fico muito entusiasmado, eu paro. Porque aí já é o problema da cocaína do corpo. É endorfina. Qualquer coisa que eu vou fazer, eu sou um cara entusiasmado. Mas eu não gosto de entusiasmo. Você entendeu, não? Entendi. Então, se eu estou entusiasmado, eu paro com aquilo. Não, está demais. Estou passando da conta. Não pode. Então, eu tenho que fazer uma coisa que esteja com equilíbrio. Nem tanto ao mar, nem tanto à terra. É um meio termo, aí que manda. Então, hoje eu jogo muito com isso. Uma outra coisa, eu não faço só esteira. Eu tenho um banho atlético. A minha massagem, por exemplo, eu não me ensaboo como qualquer pessoa. Eu faço uma verdadeira massagem no meu corpo. Agora, tem dia que eu estou tão disposto, com tanta energia, que eu tenho que parar com isso tudo. Senão eu fico entusiasmado. Eu entro dentro do chuveiro e a pouco eu quero fazer o exercício que eu estava fazendo fora. Está entendendo? Isso não pode. Isso é endorfina. É a mesma coisa, por exemplo, você está andando na esteira e já passou, você está 45 minutos. Você quer continuar? Te abrir o olho, sem endorfina. Você já está viciado. Outra coisa também, se uma pessoa, por exemplo, ela faz a esteira, dia sim, dia não. E no dia que ela faz, ela começa a ficar irritada, se de olhar, porque isso pode ser também efeito da endorfina. A endorfina é a cocaína do corpo. É essa que movimenta a pessoa.
Embora eu seja da área da educação física, eu faço regularmente, só que eu chego a 40 minutos de atividade somente. O restante seria para os outros veículos. Mas eu vejo que as pessoas às vezes têm dificuldade, eu fico preocupado um pouco, é porque, por exemplo, dentro da geriatria, o processo de profilaxia começa a partir dos 30 anos, certo? A fazer regularmente. E a pessoa com 30 anos, tendo a CCI ou mesmo fora dela, acha que está bem de saúde. Não precisa fazer absolutamente nada. nada. Existe uma coisa que talvez vai te ajudar. Quando eu comecei a estudar os processos de medicina, quase sempre se pensava em coração a partir da meia-idade, quase sempre aos 50 anos ou depois da menopausa da mulher. Agora, depois começaram a dar infarto com 18 anos, com 19 anos. Eu lembro o primeiro caso que aconteceu, houve uma repercussão até fora dos Estados Unidos. O cara era da West Point. Então ele entrou lá para ser cadete, porque é o negócio que tem lá dos militares. E na hora que eu estava na fila, o rapaz de 18 anos, louro, bonito, caiu duro. Pá! Infarto miocárdio, morreu na hora. 18 anos. Outra coisa, tinha passado por todos os check-ups possíveis. Então eles começaram a ver que o negócio é mais embaixo. Hoje já se fala que o coração deve ser visto quando a pessoa inteirou 20, 21 anos, já é bom começar a ver o coração. Olhar a pressão, como é, o que se passa. Agora, por que isso? Por causa da vida moderna. Nós hoje temos muito mais estímulos físicos da vida moderna do que tinha antigamente. Isso pesa como efeito, como vigor, como pressão em cima do corpo e em cima da pessoa. Entende? Então, pensa nisso. Se com o coração hoje, o ideal seria começar já a examinar o negócio, está pelos 20 anos, pensa bem, ó, tudo está regulando. Hoje ele já acha que uma criança já é bom ser examinada, fazer check-up. Antigamente não tinha nada disso. Para mim, isso vai pegar. A criança, depois aí de 7 anos, tem que fazer check-up todo ano. Isso é que seria ideal. Para manter o equilíbrio ali, ó, o tempo todo. Entende? Obrigado. Professor Waldo, eu gostaria de entender melhor o que você falou, que o corpo não pode influenciar, o soma não pode influenciar no modo de pensar da pessoa. Mas depois você falou que a fome já influencia o modo de pensar da pessoa. Pois é, mas não pode. Bom, e como se faz isso aí? Até a pessoa é burra, ainda não tem inteligência do assunto, ainda não pensou no assunto. Ela tem que se conscientizar disso. Então, por exemplo, a pessoa vem aqui, não almoçou, e fica aí nadando, né? Voa, mas não pousa, aquilo é fome. Ela tinha que ver isso. Então ela tem que, se a fome é muito grande, ela não consegue pensar, tinha que comer alguma coisa, colocar alguma coisa na bolsa. Tá. Algum jeito. E o TPM e a crises também, Sim, que todas também, elas por influenciam. exemplo, TPM. Tem mulher que é muito inteligente. Ela vê que ela está com TPM, ela deixa de dirigir. Pô, ninguém fala com ela, ela já tomou iniciativa. Eu estudei muito processo de TPM nas socialites de gente mais de alta classe em Copacabana, no Rio de Janeiro. Entendeu? Tinha mulheres muito inteligentes que sabiam tirar de letra. Ela nem mostrava que tinha TPM. Sabia contornar, porque a mulher tem os jeitos dessa, vocês sabem. Quem é que faz a dança do ventre? Não é o homem, é a mulher. É o jeito. Então o processo todo é esse. A mulher é coleante. Ela sabe se dispor. Ela tem jogo de cintura. Ela tem uma boa coordenação com o processo. Então, TPM, se a mulher se deixar, estou com TPM, pronto. Piora tudo, ela tem que reagir. Tem que superar isso aí. Arranjar os meios de superação do problema, para que o corpo não domine a ela. Tem lógica? Esse é o caminho. Nós temos que lembrar o seguinte, sua consciência é superior ao corpo. O corpo não tem inteligência própria. Isso é muito sério pensar. Seu corpo não raciocina por ele. Ele não tem inteligência. Quem coloca a inteligência nele é você. Agora veja, a TPM está me mandando, quer dizer,
arranjei aqui uma carrasca dentro de mim. Então, que negócio é esse? Não pode. Tá certo? Obrigada. Agora tem um escurinho do cinema ali, né? Que o povo fica antes de vir, ó, criando sua nova técnica. O quê? Pode falar, Natália. Eu, no personal, eu tenho dificuldades em entender o soma. Agora que eu estou fazendo um investimento maior para a melhor do Você soma. tem que lembrar que o peixe morre pela boca. Mas está sendo bem difícil. Como é que... o que técnicas eu posso fazer? Eu te aconselho a pegar aquele meu verbete que eu falo sobre os alimentos modernos. De papel, de plástico, disso e daquilo. Começa a comer aquilo que você vai melhorar tudo. Que tem verbete com isso? Tem depois, ó, fala com a Ivanilda. Ivanilda não está aí hoje, né? Fala com ela. São 7 tipos de alimentos artificiais. Então, a bolacha de plástico, a outra que é de serragem, o outro que é de plástico. É no e por aí vai. turno intelectual, turno mental somático. Tem isso. Turno intelectual. Mas é só pegar lá. Aquilo vai te ajudar muito. Isso me ajuda. Se deixar minha conta, eu comeria o supermercado inteiro. Eu sempre saio da hora que eu estou comendo com fome. Eu nunca saio totalmente satisfeito. Isso por que é? Uno não conhece Por causa do meu metabolismo. Você também. Você tem um metabolismo muito ativo. Você tem muita energia. Eu já te falei isso, Natália. Quem tem muita energia tem problema com o corpo. Agora, ainda tem uma energia mais ainda sofisticada, que é o processo da ectoplasmia. O que é que eu pego? Tudo quanto é coisa que seja veneno, eu detecto. Por isso que me dá essas alergias agora. Você falou da esponja? Pois é, eu sou a esponja. Mas eu sou consciente daquilo. Eu não deixo as consciências me montarem. Entendeu? Colocar a canga. Agora, o problema todo é que você tem problema. A hora que tem o veneno, coloca demais aí. Como eles foram olhar lá em cima, realmente estavam colocando detergente em excesso. Ficou lá, pegou na opção de gêmeos. E outra coisa, pegou mais no lugar que eu estava, porque lá tem uma espécie de carpete que ficou impregnado, eles não lavaram aquilo. Foi isso que me pegou tudo desse jeito. Agora, sempre eu levo na cabeça com isso. Porque eu capto a coisa. O que vai fazer? Agora, do ponto de vista extrafísico, atinge o físico. Do ponto de vista físico, atinge o extrafísico. Você tem que saber conviver com essas coisas todas. No seu caso, você tem que dar um jeito de tapear o problema gástrico. Esses recursos que tem agora de dieta com esses alimentos, isso é muito bom, porque você não engorda. E aquilo tapeia, faz funcionar. Tudo meu, por exemplo, se deixar devido ao problema da energia, tudo funciona demais. Por exemplo, minha pressão. Com 28 anos eu tive infarto, me deu hipertensão, eu sempre tenho que cuidar disso. Então tudo funciona muito. E eu não sou um cara afobadão, eu não estou doido para fazer atividade, não. É o meu normal, que tem muita energia funcionando. Você está entendendo como é que é? Mesma coisa. Da questão gastrointestinal. O que eu tenho, meu maior problema, é refluxo de vida hiperacidez. É ácido demais, porque tudo funciona comigo. Está entendendo como é que é? Então eu tenho que pensar. Agora, por exemplo, a mesma coisa. Por que eu comecei a estudar todos os detalhes de pensionizar? Eu era rapazinho. Eu tenho que pensionizar com calma. Tem que ver o que é. Por quê? Eu penso muito. Eu penso demais, eu penso em excesso. Você está entendendo? Então, é preciso você equilibrar o que você pensa. Mas para esse tipo de mudanças também você precisa cambiar a forma de pensar, né? Não é só isso. Você tem que cambiar seus hábitos. Isso é que é duro. Nada de pôr sorvete na boca, nunca mais. Sorvete. Doce. Todos os doces. Viu? Vida é doido. Mas vale a pena. Vale a pena.
Professor, na página 1032, o último item, você fala da instabilidade. O último item lá no final. Instabilidade, 1032. Devido à estrutura do soma, produto ou máquina genética, a consciência instável, podendo ser anjo ou demônio, dependendo do nível de funcionamento dos sistemas e órgãos celulares, de acordo com as várias etapas ou período da vida humana, que é o lifetime. São os humores, né, praticamente, o assentamento da fisiologia que está tratando aí. São, mas agora o problema não é só isso, não. É o modo da pessoa pensionizar. Eu acho, por exemplo, nós temos todos esses agentes biológicos dentro do corpo, mas eles funcionam de acordo com a nossa intenção, de acordo com a nossa vontade. Se você extravasa para um lado, ele piora. E por aí vai. Todo excesso aí do caso prejudica. Então, nós podemos ser anjo ou demônio. A tendência, por exemplo, do demônio é ser intoxicado permanentemente. A tendência do anjo é ter desintoxicado. Uma pessoa intoxicada, ela transmite a intoxicação. A pessoa desintoxicada, ela transmite alegria, bom ânimo, equilíbrio. Então, se nós formos estudar, você esquece a medicina. Só pensa em intoxicação. Você vai ver que o mundo está como está por causa da intoxicação. Tinha sua razão de ser a hora que a Titiolina falou assim: deixa o Osama Bin Laden conversar comigo, que eu vou no quarto com ele, que ele melhora. Ela tinha sua razão. O Osama Bin Laden, para ser terrorista, ele deve ser muito intoxicado. Talvez o sexo de uma prostituta pudesse melhorar. Ela tinha sua razão. É uma cura, é uma terapia. Eu mesmo já recomendei gente a procurar prostituta. Entende? Tem certos homens que eu vi com certos problemas terríveis, pessoal.